O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje, 4º domingo do Advento. O Advento desse ano tem uma peculiaridade, né? Ele ficou bem curtinho, a gente não vai ter os dias da 4ª semana, que amanhã a gente já celebra o Natal, né? Então esse ano ficou um pouco mais curto, às vezes é assim. Então a gente já celebra hoje o 4º domingo do tempo do Advento, os 4 grandes evangelhos temáticos que nos dão o sentido do mistério do Natal do Senhor, mas amanhã à noite já é ocasião de celebrarmos então o próprio Natal do Senhor. E a palavra de Deus hoje então, esse 4º domingo do tempo do Advento, nos fala da visita de Deus na terra, Deus que vem para salvar, Deus que vem para redimir, Deus que vem para elevar a cada um de nós da baixeza que o pecado de Adão e Eva nos deu de herança, e nos elevar à altura de uma vida mais feliz e nobre, para que então possamos entrar no céu, através de e unicamente através de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus faz isso através do ser humano, que encontra graça diante dele. O que é encontrar graça? Não temas, Maria, disse o anjo, encontraste graça diante de Deus. Veja, é uma iniciativa de Deus. O primeiro encontrar graça diante de Deus é uma iniciativa diante de Deus, do próprio Deus. É como se o anjo estivesse dizendo para Maria: Maria, eu não sei o que Deus viu em você, eu não sei por que você encontrou graça, você encontrou favor, o santo Deus, teu santo bateu com o de Deus, não sei, Deus tem um carinho com você que não tem explicação, não é mérito seu, Maria. Todos nós, meus irmãos, encontramos graça diante de Deus pelo simples fato de termos nascido. Você sabe como é que se faz um bebê, você sabe a competição que é para vir ao mundo, não sabe? Sim ou não? Não? É muita sementinha de repolho, não é? Não é isso? Porque tem criança aqui, gente. É muita sementinha de repolho lá na horta da mamãe, não é isso? Aí vem um repolhozinho, lembra? É muita sementinha. O fato de você e eu termos nascido já diz o seguinte: não tenha medo da vida, não tenha medo do que a vida vai te pedir, e não tenha medo do que você tem que dar para Deus. Não vai se encruar, recuar e dizer: ai, é difícil, não precisa tudo isso, a gente não nasceu para ser sacrifício, tudo para ser de Deus. Ai, gente, que calor.
E Deus é tão bom e maravilhoso que, vendo o nosso esforço de fazer as coisas do jeito certo e não ficar nesse migué, por que não faz uma missa domingo de manhã que já vale para as 2 missas? Vendo o nosso esforço de vir hoje e amanhã, Deus é tão bom e carinhoso, viu que você não é cozido, que você não é uma pata choca. Deus, nos seus carinhos, falou com São Pedro. Falou: Pedro, vem cá, bora rever a chuva aí. Faz chover para dar uma esfriadinha, porque vai estar muito lotado, senão todo mundo derrete de calor. Foi ou não foi? Você não percebeu isso, sim ou não? Aí São Pedro falou: Senhor, mas no Piquiri, se chover, acaba a energia. Aí Deus falou: a terra não é o céu. Manda chuva, acaba a energia, faz voltar 10 minutos antes. Amém. Que é para dar tempo de abrir o portão eletrônico da casa e chegar na igreja. Uma salva de palmas para Deus e para São Pedro. Fantástico, fantástico. Sabe o que a gente aprende aqui? Não tenhas medo do que você deve a Deus. Vira homem, vira mulher, vai se acertar com Deus, vai viver à altura do que Deus te espera, que você não é um bundão, você é um homem, você é uma mulher. Porque Deus sempre coopera com quem quer ser fiel a Ele, nem que seja mandando uma chuvinha no meio da tarde. Amém? Amém. Muito bem. Todos nós encontramos graça diante de Deus. A iniciativa sempre é de Deus. Ninguém encontrou graça diante de Deus como Maria. Quando o anjo viu Maria, ave que caretomene, ave feita em graça. Nessa semana que passou, nas minhas homilias do YouTube, eu recomendei um vídeo, vou recomendar de novo, porque vocês não me escutam. Só o mundo, menos o Piquiri. Recomendei o vídeo de um padre José Eduardo. Ele foi naquele inteligência, não sei o que, esses podcasts que está na moda até agora, que senta e conversa 4 horas. Foi ele e um pastor. Foi tão providencial esse podcast, até na escolha do pastor. Porque levaram lá um pastor inteligente. Levaram lá um pastor que quis jogar o jogo, dentro das regras da teologia. O que aconteceu? No primeiro tempo da conversa, o padre bateu. No segundo tempo, o pastor apanhou. Gente, que show. 4 horas de vídeo. Olha, compra umas pipoca, gela os refri e vai lá assistir. Que doideira. Que coisa linda. Aí o pastor tentou: não, mas está em Atos Apóstolos, quando Estevão foi apedrejado, que Estevão começou a pregar e fazer milagres, é apedrejar Estevão, o primeiro mártir, dia 26 de dezembro é a festa de Santo Estevão. Lá também diz assim que Estevão, cheio da graça de Deus, pregava e fazia milagres. Né? Ave cheia de graça, Estevão cheio da graça. Aí o padre, né? Por isso tem que estudar as coisas, gente. Pastor, mas lá Estevão, repleto da caris, que é de onde vem a palavra carisma, é um dom que Deus dá para a pessoa aprender a fazer algo de útil. Estevão, repleto da graça, repleto de um carisma. Não foi isso que o anjo disse para Maria. Maria não está repleta, Maria Nossa Senhora não é repleta da caris, do carismático de Deus. Tem muita gente que é repleto por bondade de Deus, do carismático de Deus. Só que aí está na Bíblia, não está? Senhor, abre a porta, em teu nome eu curei doentes, expulsei demônio, preguei tua palavra, em teu nome eu exercitei um carisma que você me deu, uma aptidão que você me deu. E Jesus vai dizer o quê? Eu não sei quem você é, não te conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai você com o seu carisma para outro lugar. A palavra graça em Maria, que não é carisma enquanto aptidão para fazer algo de bom para o outro, ou para a igreja, para o reino, algo de espiritual sobre-humano, como curar um doente, ou pregar de um jeito que converta corações. O anjo ali, quando diz a palavra graça para Maria, não é a graça como algo que a reveste, é graça do algo do qual ela é feita. Maria é feita em e de graça, da graça de Deus, porque ela quis, porque ela pode isso? Não, ela é uma criatura como você e eu, só que Deus quis que ela fosse diferente, como nenhum outro ser humano. Então,
Dos seres humanos que encontraram graça diante de Deus, nenhum outro como Maria. Agora presta atenção numa coisa. Uma vez que encontramos graça diante de Deus, e alguns de nós encontramos mais ou menos graça diante de Deus, e isso não tem explicação. Agora o ser humano precisa corresponder à graça de Deus. Então essa palavra, alegra-te Maria porque você encontrou graça, tem dois momentos. O primeiro, o momento de Deus mesmo, onde Deus toma a iniciativa. Não tem explicação por que Deus quis que das sementinhas todas fosse você vir ao mundo. Mas esse encontrou graça diante de Deus também é o olhar de Deus para a vida de Maria. Maria, no que vivia, no que fazia, era uma pessoa agraciada, agraciável, que encantava Deus. E antes de eu continuar a homilia, eu vou tomar um copinho d'água, porque eu não ando bem de saúde, vocês sabem disso. Você vai beliscar quem está do seu lado e fala assim, não tem explicação para você estar dormindo. É 6:30 da tarde. Senhores pais, prestem atenção nos vossos filhos que estão dormindo. Eu não sei, padre, a vida inteira a gente levava na missa certinho. É 6:30, não tem como estar dormindo uma hora dessa. Se fosse meu filho, ia dizer assim, ou acorda ou chega em casa, vai direto para a cama. E só sai de lá amanhã às 10 da manhã. Certo? Encontrou graça significa que Deus, quando a fez, a quis fazer diferente de toda criatura, porque Deus quis. Mas depois de feita, na vidinha lá simples de Nazaré que levava, era uma vida que completava a medida dessa graça. Porque a graça e o pecado a gente atualiza na nossa vida. Então encontramos graça diante de Deus quando ganhamos o dom da vida. Encontramos graça diante de Deus quando ganhamos de Deus o dom da fé. Você que está emburrado na missa aqui hoje, emburrada na missa, dá glória. Você podia ter nascido na Índia e adorar uma vaca. Que mérito a gente ter de nascer aqui. Encontramos graça diante de Deus, minha gente, por ter nascido brasileiro. Encontramos graça diante de Deus, porque uma vez brasileiros nascemos por aqui. E estamos por aqui. Isso aqui é um pequeno paraíso na terra, essa nossa região. É um pequeno paraíso na terra para quem quer ter fé. Para quem quer ser rico, tacar fogo no mundo, aí você precisaria ir para um outro lugar. Mas para quem quer ter uma vida ainda assim suficientemente norteada pelo belo, verdadeiro, enfim, nós estamos no céu, meus irmãos. Às vezes a gente vê tantas polêmicas até ao redor da e dentro da igreja. Você sabe o que é isso? A igreja enquanto algo católico, mundo, né, universal, catolicon, conforme o todo, universal. A igreja é como um grande navio. Às vezes lá na polpa está tremendo, lá na proa está em paz, de tão grande que ele é. E assim é a fé também, até dentro da igreja. Existem lugares onde alguns temas são fervilhantes, onde alguns pecados meio que se impõem e quase que engolem a igreja. Enquanto que para nós aqui a gente às vezes olha de longe e fala, mas isso é assunto? Mas precisava fazer esse pronunciamento? É por isso que eu nem entro em certas polêmicas, simplesmente porque eu não sou o Papa, ponto 1, eu não tenho que resolver o todo, ponto 2, e no pontinho que estou, eu encontrei graça de Deus. Eu acho que Ele me fez e nos colocou num lugar maravilhoso e muito melhor. Deus me livre e guarde de ser católico hoje em muitos lugares do mundo, debaixo de uma tensão que a gente nem conhece. Porque está liberando os pecados. Eu não sei, na fila da confissão aí que eu atendi, veio vários dos pecados que você está com medo, e as pessoas vieram, disseram que tem e confessaram que é pecado. Encontramos graça, meu irmão, diante de Deus. Agora, Deus nos olha lá do céu e nos antecipou na graça. Você podia não ser brasileiro, você podia não ser por aqui, você podia não ser católico, você podia muita coisa. Não, mas é. E agora então a nossa vida é corresponder à graça. E à medida em que a gente corresponde, a gente termina de encontrar graça diante de Deus. Dependendo da vida que você leva, essa vida encontra graça diante de Deus. Dependendo da vida que você leva, essa vida não encontra graça diante de Deus.
Dependendo do que você alimenta dentro de você, busca para você mesmo, lá no teu íntimo, você encontra graça diante de Deus, e Deus fala: vou ajudar esse cara, vou estender a mão para essa mulher, vou mandar uma chuvinha para esse povo. Dependendo da vida que você leva, você não encontra a graça diante de Deus, pois você não sabe que sua vida é difícil. Porque talvez o anjo do Senhor, se viesse para nós hoje, assim, pensa, esse é o anjo, chegou. Você é a asa do anjo batendo. É o anjo. Talvez o anjo tivesse que olhar para você e para mim e falar assim: ó, filho meu, tenhas medo, porque você não está encontrando graça diante de Deus. O que você estava vendo nesse celular? Não, nada, não. Deixa eu ver. Ó, filho meu, temas, trema. Você não está encontrando graça diante de Deus, não. Deixa eu ver o balancete das tuas contas aqui. O que é com nota, o que é sem nota aqui? Então, não temas, Maria, você encontrou graça? Por primeiro, Deus, que eu não sei por que escolheu você, Maria, para ser diferente de todas as outras. Eu não sei o que Deus viu em vocês para fazer de vocês piquirienses da vida. Ninguém merece, ninguém escolheu tamanha bênção na vida. Amém? Agora, esse não temas, encontraste graça, também é a vida que você está levando, está fazendo Deus sorrir. Fala comigo: aleluia. Jesus. E é aqui que está o segredo, meu irmão. Encontrar graça diante de Deus. Mas antes de Maria encontrar graça diante de Deus, um homem que não é quecaretomene, não é feito da graça, um homem correspondeu à graça da vida, da fé e do carisma. Esse homem é Davi. Fala para quem está do seu lado: Davi. Fala para quem está do outro lado: Rei Davi. Fala, é Davi, não é Davide. Fala, é Davi. E aí você ouviu a primeira leitura, que está lá no livro de Samuel. Davi encontra graça diante de Deus, e aqui está, meus irmãos, a ideia da homilia. Deus visita a terra, redime o ser humano, nos eleva, para que a gente possa viver nessa vida antes de entrar no céu, na altura do salmo: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. E Deus faz isso para salvar o ser humano através do próprio ser humano que corresponde à graça. A primeira leitura falou então do rei Davi. E olha só que interessante, o rei Davi quis corresponder à graça de Deus. Como? Me acompanhe. Diz ali então o profeta Samuel. Olha que lindo isso aqui. Naqueles dias, naquele tempo, tendo-se o rei Davi se instalado já em sua casa, a casa dele estava pronta, já dava para mudar, mudou, fez mudança. E tendo-lhe o Senhor dado a ele casa, paz, vitória sobre todos os inimigos. Olha só, paz, os inimigos estão todos vencidos, e ele tem uma casa. Agora que ele está de patrão, agora que ele está nesse momento da vida assim, onde ele fala: eu não tenho nem o que pedir. Davi disse ao seu amigo Natã. Quem é Natã? Natã é um santo profeta. E tudo agora depende dessa conversa. Tudo na vida às vezes depende de com quem você conversa, não é? Conversa enquanto amizade, conversa enquanto grupo de WhatsApp. Gente, quantas confissões a gente ouviu nessas últimas 2 semanas, né? Toda noite teve confissão em tantos lugares. Pessoas com síndrome do pânico, crise de fé. Pessoas com os olhos esbugalhados e verdadeiramente na frente do padre, suando e gaguejando para falar. Com medos, ódios e rancores que não são delas. E a única coisa que o padre tem para falar: mas por que você não sai desse grupo de WhatsApp? Mas por que você está nessa lista de transmissão, nesse canal do Telegram ainda? Se tudo que é profetizado lá, não sei quantos anos, até agora não aconteceu. Olha o teu estado. Gente, pessoas boas. Não, padre, porque eu vivo assim.
Tudo que nós vamos ouvir agora dependeu de uma conversa. Dependeu de uma voz de alguém de fora. Natan. Meu irmão, converse com o Natan, mas não converse com o Natoa. Entendeu? Você está rodeado de Natoa. De gente doida, de gente vulgar, de gente promíscua, de gente violenta, de gente ignorante, grossa, de gente estapafúrdia, de gente que não dá o braço a torcer. É por isso que a sua vida é difícil desse jeito. Davi tinha um Natan. Olha o que vai acontecer na conversa com o Natan. Cuidado com o Natoa. Davi disse então a Natan: Natan, olha, vê, eu resido num palácio. Então não é bem uma casa, é um palácio, que ele era rei, né? Eu resido num palácio feito de cedro. Davi ficou tão rico e poderoso, e ao mesmo tempo tão aclamado pelo povo, que pareceu por bem a Davi pedir ao povo que a casa dele não fosse bem uma casa, fosse um palácio, mas também que não fosse de cedro. E todo mundo achou normal, legal, porque é para o rei Davi. O cara está no melhor momento da vida dele. Deram para ele um palácio de cedro. Tem sempre 2 ou 3 haters para falar, mas precisa de cedro? Capaz, olha o que o Davi faz, dá uma cara de cedro para ele. Ele olha então para o Natan e não para o Natoa, minha senhora, e diz: vê, Natan, eu resido num palácio de cedro, mas a arca da aliança, a arca de Deus, aquele caixote de pedra, que era a presença de Deus em meio ao povo, onde dentro continha o quê? Você não sabe, né? Imaginou se agora eu fosse o Silvio Santos e falasse, mas valendo R$1 milhão. Oi, vai pagar todas as... Vai entrar 2024 sem dívida. O que é que tinha na Arca da Aliança? Roda. Fala para quem está do seu lado, eu vou entrar 2024 pobre mesmo. Sair eu não sei, nem faço ideia. A Arca da Aliança, meus irmãos, aquele caixote de pedra que Deus mandou construir para ser a presença dele em meio ao povo, e que continha o manazinho que nunca se estragou, o único pedacinho de maná que nunca se estragou, o pão que o povo comeu no deserto, dentro da arca, que tinha a tábua da lei e os 10 mandamentos, e que tinha a vara, o cajado de Araão, o irmão de Moisés, o sumo sacerdote da antiga aliança, dentro da arca da aliança. Fala para quem está do seu lado, mas isso eu sabia. Isso deu branco. Era a presença de Deus. E quando o povo tinha a arca, o povo vencia. Quando o povo tinha a arca, até a água do Jordão abriu como se tivesse sido o próprio Moisés. Josué abre as águas do Rio Jordão com a arca. Mas quando o povo se desvia de Deus, perde a arca. Tem sempre um filisteu para roubar a arca. Um cananeu, um jebuseu, um filho da mãe. Aí vai, busca a arca. Morre um monte de gente para buscar a arca. Busca a arca, vai a arca. Essa arca que é uma prefiguração da Virgem Maria. Lá no final da Bíblia, no Apocalipse, São João olha para o céu e vê piscar no céu. Bum! Apareceu no céu a Arca da Aliança. Aí ele ficou olhando para a arca. Quando ele foi pegar o celular para tirar uma foto da arca, some a arca e diz assim: apareceu então um grande e maior sinal do céu no lugar da arca. Uma mulher vestida de sol, a lua na cabeça, coroada de estrelas, a lua debaixo do pé, vestida de sol, a Virgem Maria. Porque ela é a verdadeira e nova e eterna arca da aliança. Por quê? Porque ela levou dentro de si, gerou em si aquele que é o pão da vida, o verdadeiro sacerdote e a nova lei de Deus. Aplauda a Virgem Maria. Mas essa arca da antiga aliança continha o maná, as tábuas e a vara, o cajado de Arão, o pão, a lei e o sacerdócio, que é Cristo, a prefiguração de Cristo. Aí um dia perderam a arca, ficaram muito tempo sem a arca, mandaram para Davi: Davi, a arca está nos campos de Ar, lá no meio dos nossos inimigos.
Mas eles estão mais fracos, a gente tem que recuperar. Davi falou, vamos buscar a arca de Deus. A gente não pode deixar as coisas santas de Deus profanadas lá no meio dos pagãos. Eles nem sabem usar a arca, tratando de qualquer jeito, vamos buscar. E com luta e guerra buscam a arca. Aí rei Davi fala assim, parabéns meninos, vocês recuperaram a arca. É o seguinte, posso soltar a festa. Chegando vai ter churrasco para todo mundo. E aí eles começam a dançar, a cantar, tcherequetê. E faz o que? Ah, bom, mas não. E tinha uma lei que dizia, só os sacerdotes e os levitas podem tocar na arca. Fazer a condução da arca nos ombros. Mas aí o pagode começou a rolar solto, glória a Deus, Deus é bom, precisa tudo isso, para ser de Deus, eu rezo em casa, o senhor não me vê muito na igreja, mas Deus sabe do meu coração, blá, 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 blá. Tractaram a arca de qualquer jeito, pegar 2 boi, 2 burros, um boi, uma vaca, sei lá, passaram um pedaço de pau, amarraram a arca em cima, falaram para o boi. E ele já estava com a cabeça na festa, no churrasco. Deu ruim, né, irmão? Um boi resolveu tossir, o outro boi resolveu torcer a pata, um pisou no buraco, caiu a arca. A arca foi para o chão. Na hora que a arca estava para cair, lembraram, mas ninguém pode tocar na arca. Um lá irreverente, falou, não vai dar desse, o pai está on. Foi pegar a arca, relou na arca, morreu. Nem Davi quis chegar perto da arca, foi tomado pelo temor. Aí um homem chamado Obed-edom levou a arca para casa e fez todo um culto, todo um desagravo, vamos colocar assim, né, a arca. E a palavra de Deus diz que por 3 meses a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom, e enquanto ela esteve lá, tudo da vida de Obed-edom mudou e foi para frente. A notícia chegou em Davi, e Davi então manda buscar a arca e trazer para perto de si. No sentimento, Davi vai dizer assim, Deus já está aplacado, o Obed-edom acalmou Deus, reparou o coração de Deus, dá para trazer a arca, acho que agora ninguém morre. Só que aí quando você vai em Lucas, você vê a Virgem Maria entrando na casa de Isabel, o que diz a palavra? Maria fica lá 3 meses. Então quem é a arca da aliança prefigurada? A Virgem Maria. A arca contém Deus, e Maria contém Deus porque Jesus é a lei, o pão e o sacerdote, amém? Muito bem, essa arca, isso, o menininho ali é católico, hein? Gostei, ele que puxou, muito bem. Só que essa arca agora está com Davi. E Davi fala então, Natã, não está certo, eu num palácio de cedro, em paz, rico, bonitão, duodeca campeão brasileiro, que Davi era palmeirense, depois você lê lá. E a arca de Deus, alojada numa tenda. A arca chegou, vai por aonde? É improvisar, 4 bambu e um telhado de pano. Não está certo. Natã respondeu ao rei, vai amigo, faz o que o teu coração está mandando, Deus está com você. Ainda bem que ele falou com Natã, porque se ele conversa com Natoa, mas precisa tudo isso não, você precisa sair. Deus vê o coração da gente, isso aí. Quantas vezes você foi igual o rei Davi, serelepe pimpão, querer fazer e ser e dar o melhor de você para Deus. Aí você conversou com o Natoa. E o Natoa falou o quê para você? Não, mas também precisa disso aí não. O problema é com quem você conversa, amigo. O problema é que a tua pérola você dá para o porco. Natã era um cara especial e falou, vai Davi, segue o seu coração. Que coração lindo o coração de Davi. Tendo já se instalado no seu palácio, tendo paz, riquezas e inimigos derrotados. O que Davi sentiu vontade de fazer? Comprar uma lancha, uma casa no porto. O que Davi sentiu vontade de fazer? Provar para os outros que ele não é mais um não, e enfiar nos... Agora vocês vão ver quem eu sou, esse ano que vai entrar, vão ter que me engolir. O que Davi sentiu vontade de fazer? Se encher de plástica, de botox. O que Davi sentiu vontade de fazer? Trocar a mulher de 50 por 2 de 20, ainda ficar com o troco. O que Davi sentiu vontade de fazer? Meus irmãos, o sucesso e a paz nos revelam, né? O que Davi sentiu vontade de fazer? Sentiu vontade de zelar e cuidar da glória e das coisas de Deus. E ainda bem que encontrou um Natã que não falou, não, mas precisa tudo isso não, você já vai todo domingo lá.
Encontrou um homem temente a Deus. Diga-me com quem tu andas, eu te direi onde você vai parar. Diga-me com quem tu andas, eu te direi o que vai te estressar, te irritar, te azedar e que pecado você vai entrar. O Natan é fundamental nessa história. O Natan é profeta. Aí o Natan volta para casa, você ouviu a leitura, Deus visita Natan na oração. E fala assim: Natan, vai dizer para o Davi amanhã, gostei do Davi, Natan, querendo corresponder à graça, cuidando das minhas coisas. Só que existe um outro princípio da Bíblia que diz assim: Deus não se deixa vencer em generosidade. Vai lá e fala para o Davi, que ele vai fazer uma casa para mim, né? Diz assim para o Davi: Davi, porventura, és tu que me construirás uma casa para eu habitar? E Davi construiu o templo. Davi, nunca te esqueças, porque aqui tem uma tentação, gente. Quando a gente resolve corresponder à graça de Deus, dorme não. Quando a gente resolve corresponder à graça de Deus, a gente pode esquecer que isso é graça de Deus. Então Deus manda um recado para o Davi através do Natan. Fala para o Davi: Davi, nunca se esqueça, tá? Enquanto você constrói a minha casa, e capricha, não economiza não. Fui eu, Davi, nunca se esqueça disso. Fui eu que te tirei lá do pastoreio, do meio das ovelhas. Você cheirava cabrito. Fui eu que te fiz rei e te fiz chefe. Fui eu que estive com você em toda parte por onde você andou, exterminei os teus inimigos. Fui eu, Davi, que fiz o teu nome célebre, como dos homens mais famosos dessa terra. Você era um cuidador de cabrita. Você era do iFood, lembra? Ele levava e trazia queijo e marmita para os irmãos mais velhos, a vida inteira, essa era a vida dele. Ele montava na motinha, entregava a entrega e voltava. Você era isso aí. Fui eu que te levantei, fui eu que te capacitei, fui eu. Fala para quem está do seu lado: foi Deus, 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 foi Deus. Sabe por quê? Nossas igrejas estão abarrotadas de gente que diz assim: não, padre, que eu trabalho para caramba. Eu não duvido. Não, padre, é que eu sou muito esforçado, eu sempre fiz tudo certo. Deve ser verdade, você está dizendo? Não tem por que duvidar de você. Fui eu. E sim, meu irmão, você trabalhe bastante. Só que você não escolheu ter perna, braço para trabalhar, você não escolheu nem o dom da profissão que você tem. Você entende isso? O problema do ser humano é, ele encontra a graça diante de Deus, ele quer corresponder à graça, e nesse caminho ele esquece de quem é a graça. Aí ele começa a achar que é ele. Você fala: padre, eu não sou assim. Será? Vamos ver? Eu não entendo. A gente sempre se esforcemos. Só conheço a minha mulher, padre. As coisas, não sei, parece que tudo que a gente vai fazer não vai dar certo. O meu cunhado trai a minha irmã. Tudo. Você está diante de alguém que encontrou graça, se esforça para corresponder à graça, mas que esquece que tudo é graça. E de quem é que é a graça? Davi, vai construir a casa para mim, capricha, mas enquanto faz, nunca esqueça: você é um criador de cabrita. Era para você ter carrapato na orelha até hoje. Fui eu, não foi você, que fez o filisteu Golias chamar um para briga, porque se ele não chama, você não tinha com quem brigar, e se você não briga com o Golias, você estava na cabrita até hoje lá, levando queijo. Fui eu, e não se esqueça que fui eu. Menos. Não, porque eu matei o Golias, graças a Deus sempre fui um cara corajoso, organizado, porque assim, esse povo é desleixado, para andando com uma pedra no bolso. Eu já ando com 5, vai que a primeira falha. Davi não tinha 5 pedras no bolso, sim ou não? Você nem Bíblia você lê, meu Deus do céu. E Deus fala: é verdade, Davi, você era bom de mira, 5 pedras, melhor que uma só, vai que faz. Gostei de você, Davi. Só que não foi você que levantou o Golias naquele dia, fui eu, Davi. Não se esqueça, rapazinho. Fui eu. Bate no teu peito e fala: foi você, Deus. Foi você, Jesus. Chacoalha quem está do seu lado e fala: foi Deus. Menos, foi Deus. Foi Deus. Oxe. Porque esse povo hoje vive separando, largando da mulher, a gente sempre... graças a Deus que você é um homem certo. Mas também casado com a mulher que você casou, uma bênção de mulher.
Só os casados falam amém? Uma mulher virtuosa fala amém? Uma mulher bonita, doce, educada, amorosa, pacienciosa, apoiadora, até hoje, fala amém, homem. Fala amém, filho. Ou é verdade ou é profecia. Nunca é mentira. Oh, glória. Fala amém, filho. Então meta do lado aí, o senhor não abriu a boca ainda. Ai, padre, essas mulheres de hoje em dia, a gente sempre tem... Mas também, minha senhora, que bom que a senhora é assim. Mas casada com um homem desse também? Que mulher que não é fiel? Um homem educado, fala amém. Um homem de Deus, fala amém. Um homem companheiro, fala amém. Um homem de atitude, de liderança, que coloca os pingos nos i, não deixa as crianças tacar fogo na casa, fala amém. Um homem que quando você pergunta, ele já sabe a resposta, fala amém. Um homem corajoso que te ensina a amar, perdoar e ser feliz e alegre e corajosa com a vida, fala amém. Um homem com o qual você pode dividir os seus problemas, as suas dificuldades, e ele não se perde, ele não fica louco, ele simplesmente fala, vem cá, calma amor, tudo vai passar, fala amém. Uma casada com um marido desse aí também. Não se esqueça que a senhora é gente boa, mas o seu marido foi Deus que fez, não foi você. Fala amém. Ah, bom. Não, porque esses meninos, hoje em dia, a gente sempre eduquemos os filhos. É claro que você educou certo, claro que você deu atenção, claro que você fez o melhor que você podia como pai e está colhendo os resultados, amém? Mas também o teu filho já veio para essa terra educado, amém? Inteligente, piedoso, dócil, com uma sabedoria já na cabecinha. Aí ficou fácil ser pai dessa criança. E a senhora se esforça para ser a melhor mãe do mundo, a gente não duvida, mas tem gente que parece que veio com os filhos, parece que os meninos já veio do inferno. Já vem do avesso. O seu parece que veio do céu. É ou não é? Então eu não duvido que você tem feito o melhor que pode como pai ou mãe. Não duvido. Mas não se esqueça. Você não escolhe a natureza do filho, não. Vem como vem. Amém? E todo pai que tem mais de um sabe que, infelizmente, os três não são iguais. É ou não é? Tem o que é uma bênção feita, tem o que é uma bênção que está sendo feita, e tem o um dia será bênção em nome de Jesus. Não é? É, ué. Desanima não. É. Davi, você cuidava de cabrita. E você não vai me vencer, Davi. Eu estive com você. Então agora, amigo, vou preparar um lugar para o meu povo. De modo admirável, darei a eles um rei, né? Diz a palavra. Concedo-te então, Davi, uma vida tranquila. Vou cuidar de você contra os seus inimigos. Relaxa, Davi. Não tenhas medo, Davi. E o Senhor Deus, Davi, assim diz o Senhor, o Natan falando, te dará uma casa. Quando chegar, Davi, o fim dos teus dias, tem uma recompensa que você, Davi, só vai ver depois que chegar no céu. Depois do fim dos teus dias, depois que você morrer. E que você morrer como seus pais, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo. Eu suscitarei depois de você. Você vai ver lá do céu, não vai ver na terra. Depois de ti um filho. Confirmarei a tua realeza nele. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Tua casa e o teu reino, Davi, nunca mais terão fim, serão estáveis para sempre. Passaram-se 700 anos. Diga comigo, 700 anos. Diga comigo, 7 séculos. Irmãos e irmãs, 700 anos é mais do que o descobrimento do Brasil. Você tem ideia do quanto é demorado esse negócio? Passaram-se mais de 700 anos. 10 leprosos, cheios de fé e desesperados de medo de morrer, olham para Jesus e gritam como? Filho de Davi! E eu fico imaginando o rei Davi lá no céu, assistindo no YouTube a retrospectiva dos títulos do Palmeiras desse ano. E o anjo da guarda ele falou assim, Davi, solta esse celular, olha lá na terra. E Davi olha, volta o vídeo e vê 10 homens que iam morrer de lepra sendo curados, porque a profecia para eles se cumpre. As pessoas olham para Jesus e dizem,
aquele do qual Deus falou através de Natã, o filho de Davi. Filho de Davi! Eu fico imaginando o Davi se sentindo o cara, né? Aí o peito estufa, aí não tem jeito. O último milagre que Jesus vai fazer na terra antes de morrer. Bartimeu, Jesus entrando na terra santa, e tem um cego sentado à beira do caminho. Escuta aquele barulho, aquele tanto de gente andando, e fala: quem é? Mas o que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui nessa esquina hoje? Está diferente. E alguém fala assim: é Jesus de Nazaré, aquele que curou os 10 leprosos, aquele. Então o cego começa a gritar: filho de Davi! E eu fico imaginando o Davi lá no céu. Davi, que faz parte da história da salvação. Meus irmãos, o Natal é celebrar um Deus que se doou a nós, um Deus que fez um movimento, Ele saiu dele mesmo e veio para fora e para nós. Então celebrar o Natal, entrar em comunhão com Cristo, na palavra, na oração e na Eucaristia, é dispor a nossa vida a nós, fazermos um movimento de sairmos de nós. Davi saiu de si e se tornou um ponto, uma página desse livro. Davi se tornou um alicerce, uma lajota dessa parede. A salvação de Deus para o ser humano conta com o ser humano. E aquele que é o Salvador, diante do qual todo joelho se dobra, no céu, no inferno, na terra, esse que veio, quando vem, 1% do mérito que seja, é do rei Davi. Porque o rei Davi quis corresponder a Deus, porque o rei Davi olhou e falou: meu Deus, como o Senhor é bom comigo, deixa eu sair de mim e ir fazer algo para o Senhor. E quando a gente faz isso, Deus olha e fala: parabéns, faça mesmo, mas você não vai me vencer, eu vou te dar uma graça de novo. E aí Davi encontrou graça, porque era um criador de cabrita. Quantos criadores de cabrita tinha? Por que dos criadores de cabrita o Davi, filho de Jessé? Isso não tem explicação. Mas aí Davi pega isso e quer corresponder a isso. Quando ele vai corresponder a isso, convenhamos, não era só Davi que amava a Deus. Natã amava a Deus mais que o Davi, se você for ver. E aí quando ele corresponde à graça, de novo ele encontra uma graça inexplicável. Deus olha para o Davi, não para o Natã, e fala: Davi, você vai correr atrás de mim a vida inteira e nunca vai ganhar de mim, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. E esse é o movimento correto da vida, gente. Correr atrás de Deus sem nunca vencê-lo. Porque como é bom perder para Deus. Feliz de quem está perdendo para Deus. É bom perder para Deus. Porque como é que Deus me vence? Como é que Deus venceu Davi? Fazendo dele rei. Agora Davi é rei, quer fazer para Deus uma casa, porque ele pode fazer, né? Mas ele tem que perder para Deus. Ninguém ganha de Deus. Como é que Deus ganha de um rei que quer fazer uma casa para ele? Dando um filho. Você percebe, meu irmão? Coisa boa é perder para Deus, filho. Mas como é que se perde para Deus? Saindo de si e pensando nas coisas de Deus. Suando a camisa um pouquinho pelas coisas de Deus. Doando o dinheiro que tem no bolso para Deus. Do tempo que tem no relógio para Deus. Para Deus, viver para Deus. É o encontro de Deus. De um Deus que está acessível a nós, no sacramento, na missa, na Eucaristia, não dorme não. De um Deus que está acessível para nós no irmão, na pessoa. De um Deus que é acessível para uma mãe que... Quantos quilos pesa, filha? Quanto? 15 quilos. Nos 5 primeiros minutos, né? E da hora que você está aí, esse menino já está pesando uns 25, daqui a pouco 30, né? Oh, meu pai. Deus está acessível ali, ó. Uma criança. Na fralda. Deus está acessível no serviço que a gente pode ou deve. Ao filho, ao marido, à esposa. À vovó, ao vovô. Posso falar? Eu falo ou não falo? No serviço que você deve à sua sogra. Ela vai sobrar para você, viu? Sua sogra está ficando velha, teu pai está ficando velho. É bom você ir pedindo para Deus um novo jeito de olhá-los, porque algo me diz que vai sobrar para você. Algo me diz que esse medo que você tem vai se cumprir. Ai, padre, vim confessar. Minha sogra, meu sogro estão ficando de idade, os meus cunhados são uns figurão, minhas cunhadas são umas doidas, só gostam de festa, eu já estou até vendo, padre, vai sobrar para mim. E vai mesmo, mãe.
Uma pessoa de Deus, de oração, de fé, virtuosa, que tem a força da Eucaristia, ninguém mais indicado que você para servir a Deus através da sogra. Fala comigo, aleluia. Mas gente, é a vida de todos nós. Corresponder à graça. Quando a gente corresponde à graça, Deus nos vence. E como é bom perder para Deus, amém? Será que não é isso que está faltando na vida de muita gente? Você está precisando mesmo fazer um coaching? Você está precisando mesmo fazer um enneagrama? Você está precisando mesmo tatuar a inicial dos filhos no punho e fazer um coraçãozinho com essa pele de maracujá de gaveta? Você está velha. Nem combina. Você está precisando mesmo esticar aqui e puxar lá. O senhor está precisando mesmo comprar um correntão de ouro, deixar a camisa aberta, parece um sanfoneiro de zona. Aquela camisa aberta, aquele correntão de ouro, aquela fibra, sabe? Todo mundo sabe que você é rico, irmão. Todo mundo sabe que você é rico e não gosta de ajudar a igreja. Se a tua fama já não é boa. Você está precisando mesmo fazer uma constelação familiar? Mas a gente já sabe, teu pai era difícil e você é mimizento. Aí o perdão só com a graça mesmo. Não precisa ir lá mexer com um boneco de cera, para quê? Será que o que você está precisando mesmo é que alguém de algum destaque ou relevância na evangelização coloque a mão na sua cabeça? Se você não deixa Deus pôr a mão no seu coração, não adianta eu pôr a mão na sua cabeça. Será que o que nos está nos faltando, meus irmãos, é começar a ter uma vida onde a gente está perdendo para Deus? Porque a gente está vendo uma vida e a gente está perdendo para a avareza, para a gula, para a preguiça, para o ódio, para o ciúme, para a inveja, para as imoralidades. Perdendo para o nosso temperamento, perdendo para as nossas circunstâncias. Quando é que nós vamos começar a perder para Deus? Filho, perdeu para Deus, ganhou. Perde para Deus, sai de você, se mexe. Você sabe que tem muita depressão que não é depressão, é preguiça. E não é preguiça no sentido vagabundagem. É a preguiça moral. Porque o bem que se apresenta a nós, às vezes ele é exigente. Às vezes ele é contrário à nossa natureza mesmo. E aí dá uma tristeza. E tem gente que se entrega para a tristeza do bem que não queria fazer. E eu não estou julgando você pelo bem que você não queria fazer. Porque se eu tivesse que fazer o bem que você tem que fazer, talvez eu ia sentir uma tristeza de chorar também. Mas aí, meu irmão, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E antes disso, passa no sacrário. Faz uma confissão, comunga com mais frequência. E vai viver sua vida, vai perder para Deus. Porque não tem nada melhor do que perder para Deus. Mas nós estamos perdendo para quem? Para o nosso histórico familiar. Nós estamos perdendo para quem? Que eu sempre fui assim, para uma pessoa meio complexa. Nós não podemos mais perder para essas coisas. Nós temos que perder para Deus. Porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus nos castiga com generosidade. O demônio castiga com doença, com tragédia, com inferno, com estresse, com briga, com problema, com confusão, com fofoca, com calúnia, com medo, com pânico, com ansiedade, com azedume. É ou não é? É assim que o demônio vence, porque é isso que ele é. Ele em si, ele nas suas obras. Mas Deus é bom, meu irmão, percamos para Deus. Como Davi. E aí veio o salmo: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, porque o vosso amor é garantido para sempre, vossa lealdade é firme como o céu. Se você quiser corresponder a Deus, se prepara, Deus vai te castigar com bondade, com graça, com espírito, com unção, com intimidade com Ele. E isso é tão maravilhoso que às vezes Deus não nos paga com o carro que a gente queria, com o corpo que a gente queria, não nos paga nem com o milagre que a gente queria às vezes. Porque é nessas coisicas que Deus não dá, é que a gente percebe o quanto Ele é. E tem gente que nessa terra aqui achou uma graça diante de Deus. Você foi escolhido para sofrer. Você foi escolhido para não ter tudo. Você foi escolhido para ter uma cruz que, humanamente falando, é sim mais pesada que a dos outros. Porque é nesse caminho aí que você vai saborear Deus de um jeito diferente. E você já viu isso na sua vida? Quando você tinha uma cruz um pouco mais ardida no ombro, você vinha na missa, tudo que o padre falava era para você. Hoje você fala: nossa, mas podia ser mais curta, né? Porque quando você tinha uma cruz ardendo no ombro, começava o refrão do salmo, parece que você ia voar da cadeira. Hoje você boceja.
Porque quando você tinha uma cruz no ombro, você vinha na fila da comunhão sentindo uns arrepios, um cheiro, você se formigava. Agora, vem com um chiclete, e na hora que volta para o banco, ainda pega o zap e fala assim: calabresa 4 queijos, daqui uns 20 minutos deve acabar. Às vezes, meus irmãos, naquilo que Deus não nos dá, é que nos fica acessível de quem é Ele. Começa a cantar o santo da missa, você se sente o próprio Isaías, vendo a glória de Deus. A gente experimenta a lealdade de Deus. E Deus é muito mais do que as coisas que Ele pode dar. Amém? Bate no peito e fala: estou entendendo tudo, padre. Fala: pode terminar essa homilia, padre. O senhor tem que ir para o jangada ainda. E aí vem a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, nesse Natal que vamos celebrar amanhã, glória seja dada àquele que tem o poder, Deus tem esse poder, de vos confirmar na fidelidade ao Evangelho e à pregação sobre Jesus. Olha que lindo isso, gente. Diante disso tudo, a gente precisa ser confirmado, né? Não basta o poder da mente, ficar prometendo: eu nunca mais, eu nunca vai, que não vai nada. Olha o que está dizendo: aquele que tem o poder de confirmar vocês. Gente, a gente precisa ter boa vontade, é claro, a gente precisa ter consentimento e dizer: não, em nome de Jesus, nunca mais eu vou, nunca mais. A gente precisa dizer essas coisas, mas isso tudo é um consentimento, isso não está em nós. Olha o que está dizendo a palavra: graças seja dadas àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade. Quem é que nos confirma na fidelidade? Deus, Cristo. De vos confirmar nesse mistério que foi escondido por tantos séculos, mas agora foi manifestado em Jesus, mediante as Escrituras, e conforme determinação de Deus, foi levado ao conhecimento de todos os povos, de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. O que Jesus veio fazer na terra? Dar um rolê? Não. Ele veio aqui nos pegar pela mão e nos levar para a obediência da fé. Significa então, querido, que a fé tem um conteúdo. A fé não é uma crença. Qual que é a diferença do cristianismo para todas as outras crenças? E por que só o cristianismo, em última instância, pode ser chamado de fé? Porque só a nossa fé tem conteúdo. A obediência da fé quer dizer que eu tenho que obedecer algumas coisas da fé. A fé tem um dizer para nós. Você já reparou que as outras crendices e religiões, todas elas não têm conteúdo nenhum? Você pode viver do jeito que você quiser, desde que você pule 3 pulinhos para cá, 4 pulinhos para cá, traga a pipoca ou o sapo, vai dar tudo o que você pediu. Você vive do jeito que você quiser. Mas desde que o seu ascendente escorpião esteja passando no número cabalístico número 7, porque quem é de Sagitário sabe, né, gente? Ah, então é por isso que minha vida não vai para frente, porque é Thalita com I. Se colocar com Y, aí Sagitário passa na lua de escorpião. Ah, entendi. Ah, se colocar um Buda virado para trás. Você reparou que todas essas crenças não dizem nada para a pessoa? Faz o que você quer. Odeia quem você quer odiar. Trai se você quiser trair. Se você quiser ser bom, seja bom. Se você quiser ser ruim, seja ruim. Você faz o que você quiser. Desde que você faça esses ritozinhos aqui. Bingo, 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 bingo. É ou não é? Olha o que está dizendo Paulo. Ele veio para nos levar à obediência da fé. Ao conteúdo da fé. Obedecer. E onde é que está o que deve ser obedecido? Na palavra de Deus. Jesus é a palavra. Ao dizer de Deus. Mas não escuta o que Deus fala. Se escuta, entra numa orelha, sai na outra, sem passar primeiro na cabeça para iluminar e aquecer o coração. Onde é que vai dar isso, filho? Não é porque eu acho, eu penso assim, se fosse ver. Quem é você para achar alguma coisa? Pensa. Calabreso, príncipe, só obedece à fé, à palavra. Ô bobona, azedinha, faz 2000 anos que isso aqui dá certo. Mas talvez esteja errado, né? Porque afinal de contas você pensa assim, né? Então vai pensar o que você quer pensar. Vai sofrer, vai sentar no colo do capeta, vai fazer o quê? Olha o que Paulo está dizendo. Ele veio nos pegar e nos levar para a obediência da fé. Dá uma cotoveladinha no irmão, fala: só obedece, princeso.
Só obedece, mocinha. Só obedece, só obedece. E aí vem o Evangelho. A cooperação daquela que, como ninguém encontrou graça, a Virgem Maria, que disse: eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A obediência da fé de Maria. Eis-me aqui, faz em mim. Desenha em mim. Concretiza em mim, segundo a tua palavra. E se ela for diferente do que eu estava querendo, glória a Deus, faz em mim segundo a tua palavra. Como? Pela ação do Espírito Santo. Como se dará isso? E o anjo diz para Maria o que diz para você e para mim: que não encontramos graça diante de Deus igual Maria, mas podemos aprender dela o que ela fez com tanta graça, que é corresponder. E quando a gente se decide a corresponder à graça, Deus então diz: não precisa ter medo, o Espírito virá e te cobrirá, te capacitará. Isso é lindo, gente. É o Espírito que vem, é o Espírito que faz. Existe uma porção, existe uma dose, existe um tanto do Espírito de Deus só para você, para realizar na sua vida, na sua história, aquilo que Deus escreveu desde aquele primeiro milésimo de segundo onde você inexplicavelmente encontrou graça diante de Deus e passou a existir dentro da barriga da sua mãe. Quando a gente passa a existir dentro da barriga da mamãe da gente, e aí não importa se foi com estupro, com cachaça, com amor, com carinho, bem-vindo, mal-vindo. Quando Deus diz esse amém, quando Deus diz esse, tá, deixa, vai. Existe já para a pessoa, para você e para mim, uma porção do Espírito, uma unção do Espírito, que nos capacita para. E aí, sua vida e minha vida vai entrando na fileira dessas vidas, que tem no ápice a quecaritomene, a cheia, a feita da graça. E aí vem descendo depois São José, aí vem vindo. Aí tem o rei Davi, tem o Abraão, tem o Isaac, tem o Jacó, São Francisco, Santa Clara, Santo Agostinho, São Judas, vai vindo. Vai fazendo a tua lista aí que eu faço a minha aqui. Vai fazendo a sua lista aí, dessa fileira de gente que correspondeu à graça de Deus, para que a gente esteja na mesma prateleira, se você quiser assim, na mesma lista daqueles que foram salvos e cooperaram com a salvação. Ergue a mão para eu ver quem quer ser salvo. Ergue a outra mão para eu ver quem quer cooperar com a salvação. Ergue a mão para eu ver quem quer cooperar com a salvação do mundo hoje. Ergue a mão quem quer ser salvo e ir para o céu hoje. Não, eu não quero não. Não, meu pai e minha mãe vai vir amanhã aí visitar, eu quero ir para o céu hoje. Hoje não. Mas se a gente não quer ir para o céu hoje, o que nós vamos ficar fazendo nessa terra? Correspondendo com a graça, cooperando com a salvação dos outros, amém? Pergunta para quem está do seu lado: quem será que vai para o céu primeiro, você ou eu? Fala: eu quero cooperar com a sua salvação. Diga para essa pessoa que você a experimente antes de mim, de preferência. Fala assim: eu quero muito que nós dois estejamos no céu. Fala. Fala, eu quero muito que nós dois estejamos no céu. Mas primeiro você. Fala para essa pessoa: mas se você não melhorar essa cara, não sei o que você vai fazer no céu. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,